sempre tenta fazer um programa um pouco mais leve quando os acontecimentos deixam. Que bom que hoje deixou. É deficiente visual desde os 2 anos de idade, Fernando Campos conta em seu primeiro livro sua aventura na Terra da Rainha, com o prefácio de Carlinhos Brau. Fernando narra as adaptações, a convivência com diferentes culturas, as confusões e os perrengues, sempre com bom humor. Fernando é formado em jornalismo e tem o canal Na Visão do Cego, em que compartilha experiências, ensina e mostra com leveza a vida de alguém que não enxerga, tentando quebrar preconceitos. Em 2014 fez um intercâmbio na Europa, especificamente em Bournemouth, interior do Reino Unido. Fernando, muito bom tê-lo aqui conosco, xará, né? Também sou o Fernando, colega, jornalista e também compartilha do mesmo nome que eu. Um forte abraço, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Como que surgiu a ideia desse livro para contar essas aventuras vividas, né? Nesse período todo. Muito bom tê-lo aqui conosco, bom dia, Fernando. Bom dia, xará. Um prazer enorme para mim estar aqui. Primeiro porque eu amo a Bahia, né? Sou piolho do carnaval aí, morrendo de saudade de carnaval de Salvador. Não conheço Feira de Santana ainda e espero que em breve eu possa conhecer. E um bom dia especial a todos os ouvintes da Princesa FM. Xará, o que é que acontece? Eu sempre fui muito movido a desafios. Perdi a visão aos 2 anos pela recorrência de um câncer na retina e eu sempre fui muito criado pro mundo, né? A minha família nunca aquela coisa, não dá para você fazer porque você é cego, nunca aconteceu. Então todas as coisas que surgiam, que eu tinha vontade de fazer, a gente se juntava, reunia ali, via a possibilidade, a melhor maneira de fazer aquilo acontecer e ia atrás. E assim foi com o intercâmbio. Eu estava no meio da faculdade de jornalismo quando surgiu essa oportunidade. E aí eu disse, eu quero. A gente buscou uma agência de intercâmbio. Eu passei 1 ano lá em conversa, né, para fazer, me cercando de todas as seguranças possíveis. E aí no dia 2 de janeiro de 2014 eu desembarquei em Londres. E quando eu fui para esse intercâmbio, as pessoas diziam muito, Nando, não existe registro. Apesar de alguns deficientes visuais já terem feito intercâmbio antes de mim, não havia registro dessas experiências. Já havia muitos registros de viagem, de pessoas que fizeram viagem e tal, mas não com deficiência visual. E aí o pessoal dizia, escreve um diário lá, quando você estiver lá, que quando chegar você compila e faz um livro. E assim eu fiz, fui escrevendo, escrevia um dia sim, 15 não, mas fui escrevendo as minhas sensações, né? Minhas experiências, minhas oportunidades que eu tive lá. Quando eu cheguei, eu compilei tudo isso, juntei com a minha memória que eu tinha e nasceu Enxergando Além do Atlântico, uma jornada ao Reino Unido. Eu imagino, Fernando, que o deficiente visual, ele cria algumas rotinas na cabeça. Por exemplo, o seu ambiente você conhece muito bem, né? Você consegue lidar com a deficiência com o tato, né? Com outros sentidos, e você conhece muito bem por onde você anda na sua rotina. Sair dessa zona de conforto, como é que foi isso para você? Ir para um outro país, outro idioma, e que já é difícil para todo mundo, e para o deficiente visual que tem, né, claro, você sai na rua, você sai, mas que tem a sua rotina, tem os lugares que costuma ir e que conhece, percebe os lugares de outra forma. Como é que foi para você conhecer novos lugares assim? Fernando, isso foi uma coisa que eu busco isso na minha vida, já em geral. Claro que o intercâmbio foi numa proporção muito maior, né? E sim, é verdade isso que você falou. Eu tenho alguns lugares que já são, por exemplo, a minha casa é toda mapeada na minha mente. Eu corro, vou, subo, desço, vou para onde eu quiser. As casas das pessoas conhecidas que eu sempre vou é mapeado, né? Então, assim, a academia que eu faço, eu já sei entrar, chegar, tudo isso. No intercâmbio, isso é claro que é um desafio muito maior, né? A gente descobre um universo
muito mais amplo. Mas eu sempre gostei, eu busco experiências novas sempre. Por exemplo, agora, durante a pandemia, eu descobri o prazer de surfar. Então, eu gosto desse desafio, como eu falei na primeira pergunta. Pois é. E aí, nesse momento, uma coisa que a gente também fica se perguntando é quanto à questão de acessibilidade, Fernando. Porque é Sim. um problema grande aqui no nosso país, né? A Ah, gente sim. sabe, para as mais diversas deficiências, é um problema imenso. A gente não tem, via de regra, ruas, vias, locais públicos, com uma acessibilidade bacana para quem tem algum tipo de deficiência. Quando a gente encontra é exceção, né? Ainda a gente que é jornalista vira notícia, né? Olha que legal, tal lugar é muito acessível, tal lugar é muito acessível. Como é que foi isso lá? É um problema que é compartilhado por lá também ou é uma realidade totalmente diferente nesse sentido também? Olha, existe a distância física entre o Brasil e a Europa é gigante e em termos de acessibilidade também. Porque a acessibilidade ela não é só a parte física, estrutural, mas também de consciência, né? E na Europa a consciência das pessoas da realidade de uma pessoa com deficiência visual é muito maior, né? Você vê mais deficientes nas ruas, você vê uma relação com isso muito mais tranquila. Mas é claro que você termina esbarrando em algumas situações, assim. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com um professor na escola e ele dizendo, porque assistir televisão em inglês, assistir televisão aqui é muito bom para aprimorar o inglês. E aí eu fiz, não consigo ainda assistir televisão. E aí ele entendeu que eu não conseguia assistir televisão porque eu era cego. Às vezes, talvez o rádio seja melhor para você. Aí eu fiz, rapaz, tanto o rádio quanto a TV, no momento, vão dar na mesma, porque a questão é a velocidade, não é a parte visual da televisão. Então, assim, existe a falta de alguma. Precisa avançar muito lá também, mas é claro que existe um abismo gigantesco entre nosso país aqui e a Europa e Estados Unidos, enfim. Bom, e em relação aos próprios estudos, como é que foi esse momento para você? Os estudos aconteceram lá? O próprio idioma, você falava da dificuldade do idioma, como é que foi aprender um novo idioma? Conta um pouco dessa experiência pra gente sobre o seu ponto de vista. Amigo, eu cheguei zerado lá. Não sabia falar. Eu digo que só sabia falar 3 palavras, que era good morning, hot dog e ketchup. E aí, cheguei e fui desvendar isso, né? Fui aprender, eu fui basicamente para aprender o inglês. E aí minha aula acontecia de manhã, terminava de 1h da tarde, e aí, pé no mundo. Vamos embora. Desvendar, né? Novos países, descobrir novos lugares, conhecer novas pessoas. E, sem dúvidas, eu acho que essa foi a maior herança que o intercâmbio me deixou, que foi o convívio com outras culturas, aprender a respeitá-las. Eu falo muito no livro, Enxergando Além do Atlântico, sobre as diferenças entre a cultura brasileira e a cultura árabe, porque lá tinha muito árabe. E a cultura brasileira, nós brasileiros, nós somos completamente calorosos, né, e de abraço e tal. As mulheres árabes, elas não podem ser tocadas por nenhum homem que não seja o pai ou o marido dela. E na minha casa, porque eu fiquei morando numa casa de família lá, tinha eu, a minha host mother, o filho dela e mais 3 intercambistas. Nessa casa tinha um árabe, além de mim, entre os intercambistas. E você imagina como era nessa casa, ela sem poder ser tocada por nenhum homem e eu cego para não esbarrar nela. Então, assim, de vez em quando eu não tinha jeito, terminava esbarrando, pedia desculpa e a gente ia levando, né? E aí renderam várias histórias interessantíssimas, esse encontro. Pois é, e o tratamento com as pessoas de modo geral, esse choque cultural foi algo que você sentiu muito forte também, claro,
em relação à cultura árabe, é meio que água e vinho, são água e vinagre, né? São culturas que em muitos momentos não vão se misturar, são coisas totalmente diferentes e você tem que saber conviver. Mas com o inglês de modo geral, o pessoal do Reino Unido de modo geral, como é que foi isso? Você chegar lá e ter um contato com pessoas que vivem culturas diferentes. Teve esse choque cultural ou foi mais brando, claro, do que a própria cultura árabe? Acredito que sim, mas foi mais ou menos do que o que você imaginava esse choque cultural. Eu lembro que quando eu cheguei, tudo era encanto. Tudo era maravilhoso, assim, porque o que é que acontece? Na verdade, eu e uma prima. Só que nós morávamos em casas separadas. Então a gente saía das nossas casas, nos encontrávamos e íamos para a escola juntos. E aí a gente ia caminhando e, assim, direto a gente encontrava um jardim congelado, porque a gente chegou no inverno, né, janeiro. Um para-brisa com gelo, aí tudo eu queria parar para tocar. Flores congeladas, assim. Era tudo muito maravilhoso, assim. E a minha host-mother, ela, quando tinham pessoas em casa, a porta da frente da casa era o tempo todo aberta. E eu dizia, oi, como assim, gente? Quem quisesse abrir, baixava a maçaneta e entrava. E a casa era aquelas estilo americano, que tem o jardinzinho na frente, aberto, dá pra rua já. E, bom, isso no Brasil jamais poderia acontecer. Pois é, e eu falando a respeito de dificuldades também, Fernando, para a pessoa com algum tipo de deficiência, né? Eu digo mercado de trabalho. Você teve algum acesso ao mercado de trabalho da nossa área especificamente, né? Para o jornalismo? Eu digo acesso a nível pelo menos até de conhecimento. E de alguma forma você acha que você conseguiria se encaixar lá? Há essa diferenciação, essa dificuldade maior ou é a mesma coisa daqui também? Olha, a Inglaterra, ela eu confesso a você que não foi uma coisa que eu busquei na época. Na época eu estava aprendendo inglês e curtindo. Mas, em geral, a Inglaterra, ela é um país muito maternalista. Eles têm muitas leis que protegem, que dão direitos, principalmente a mulher e a criança. Então, eu não saberia lhe dizer exatamente como é a questão do deficiente, a legislação de lá, mas por esse perfil que ele tem, com certeza é um país que dá muito subsídio. E, assim, eu fui muito acolhido em todos os aspectos, em todas as oportunidades que eu vivi, eu sempre fui muito acolhido lá. Bom, Xará, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de falar conosco, né? Parabéns pelo seu livro. Eu quero encerrar pedindo para você falar duas coisas para que a gente possa acompanhar você. Primeiro, o livro, como encontrar o livro, né? Como que as pessoas podem ter acesso a ele e depois como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, né? Você tem um canal no YouTube também. Isso. Explica pra gente como que as pessoas podem acompanhar você, acompanhar o seu trabalho de modo geral, como que você atua nesse momento, como é que tá a sua atuação, até dentro do próprio jornalismo, com o próprio canal no YouTube, como é que tá essa questão? Vamos lá. Então, o livro, quem quiser adquirir, pode entrar no site da Jovens Escribas, que é a editora do livro, jovensescribas.com. Compra o livro físico por lá. Nós estamos enviando para todo o Brasil, então não tem esse problema. Porque eu sou de tal lugar, não tem problema, a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Você recebe no endereço que você colocar lá no seu cadastro. E estamos também na Amazon, no formato e-book, que é um valor também mais acessível, né? Quem quiser adquirir para ler em Kindle, enfim, no telefone, no iPad, só colocar lá Enxergando Além do Atlântico, já é o primeiro livro que aparece. E também quem quiser me acompanhar, estamos aí no canal do YouTube Na Visão do Cego e no meu Instagram, @NandoPCampos. Lá eu falo de
superação, motivação, e busco mostrar através da informação que nós, pessoas com deficiência, podemos sim sermos seres ativos na sociedade. Então, tento dirimir preconceitos e estereótipos, porque a nossa realidade deficiente, ela ainda é muito... As pessoas ainda se baseiam em muitos estereótipos, né, para nos enxergar. E é isso, muito obrigado, Fernando, é um prazer enorme estar aqui, um grande abraço à Feira de Santana, espero que em breve eu possa estar aí presencialmente no estúdio. Ah, vai ser um prazer muito grande vir aqui, nos conhecermos pessoalmente, tomar um café com a gente aqui, papear, trocar experiências, afinal de contas somos colegas de profissão. Sim, Muito bom mesmo falar contigo. Parabéns pelo livro, parabéns pelo trabalho, parabéns pela história de superação. São histórias que a gente realmente busca inspiração, histórias como a sua. A gente fica muito feliz mesmo de compartilhar e poder compartilhar com o nosso ouvinte parte da sua história. Forte abraço e até a próxima, viu, amigo? Um abraço, meu amigo, prazer enorme. Valeu, conversamos então com